Muito bom dia. Estamos aqui na 16ª Semana da Cultura Religiosa e encerramento, né? Hoje essa é a palestra de encerramento e eu vou só falar como vai ser o nosso processo para vocês poderem se inteirar. A princípio, a gente vai fazer uma mesa redonda, tá? E depois da mesa redonda, a gente vai seguir com uma celebração interreligiosa, tá? Então, provavelmente a gente vai ficar até aqui meio de 15. Eu vou abrir depois da mesa, eu vou abrir a palavra para as perguntas da mesa, quem quiser fazer, e depois disso a gente encerra com a celebração interreligiosa, tá? Bom, eu vou chamar para a mesa agora os participantes. Em primeiro lugar, eu vou chamar aqui a mulher mais votada da Alerj, com mais de 74 mil votos em 2022, né? Renata Souza. Por favor, recebendo ela com uma salva de palmas. Renata é atualmente presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, da Alerj, é cria da Maré, jornalista, doutora em Comunicação e Cultura pela UFRJ. É feminista, atua na defesa dos direitos humanos há mais de 20 anos, foi chefe de gabinete da vereadora Marielle Franco, não sei se vocês sabem, mas tem a vila de diretórios, a chamada de Marielle Franco aqui, e na Alerj presidiu a defesa dos direitos humanos e cidadania e a Comissão Especial de Enfrentamento à Miséria e à Extrema Pobreza. Renata Souza também já publicou 6 livros, vou falar aqui os nomes, Além da Pedagogia do Axé, Cabeça Erguida, Cria da Favela, Ubuntu Negras Utopias, Diálogos sobre Gênero, Raça e Classe e também Negra Sou. Uma palma de novo, gente, que é muita coisa. 175 mil. 175 mil, gente, né? É recordista, tá? Só para você saber, infelizmente. Mas sem problema. E agora vou chamar para compor essa mesa também o deputado, pastor também da Igreja Batista do Caminho, teólogo, sociólogo, escritor Henrique Vieira. Por favor, Henrique. Pastor Henrique integra as comissões de Segurança Pública e Direitos Humanos, a Constituição e Justiça, preside as frentes de combate à desigualdade e de defesa da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial do Estado laico e do hip-hop. Atuou no filme Marighella, quem assisti e vi, dirigido por Wagner Moura e protagonizou a peça O Amor como Revolução, adaptação do livro de sua autoria, coproduzida pelo Lázaro Ramos. Também escreveu O Monge e o Pastor, em coautoria com Marcelo Barros, e Jesus Negro, o grito antirracista da Bíblia. Participou do álbum Amarelo, do rapper Emicida, compondo a poesia da música Principia. E agora eu vou falar alguns reconhecimentos e prêmios dele, né? Ele é um dos 5 melhores deputados federais pelo voto popular no Prêmio Congresso em Foco em 2024, um dos 100 parlamentares mais influentes do Congresso em 2025 pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, personalidade aliada do 22º Prêmio Cidadania em Respeito à Diversidade LGBT+, e pastor progressista com maior influência nas redes sociais. Bem-vindo, Henrique. Agora, quem vai falar primeiro? Então, agora a gente vai passar a palavra para a Renata e, posteriormente, para o Henrique. Bom dia. Bom dia, Rê. Com muito orgulho e honra que eu agradeço o convite para estar aqui nessa mesa. Uma mesa dentro de uma universidade que eu estudei, né? Sou filha da PUC. Fiz aqui jornalismo e fiz publicidade também, na parceria que a PUC sempre teve com as favelas e periferias que construíram os pré-vestibulares comunitários. E eu entrei aqui na PUC em 2003, justamente essa parceria da vice-reitoria comunitária com o nosso querido professor Augusto, a quem eu celebro toda a vida e que a gente, infelizmente, teve aí a perda do professor Augusto,
mas que eu acho que todos os alunos bolsistas aqui da PUC têm muito apreço a todo o trabalho do professor Augusto aqui na PUC. Então, fica aqui a nossa homenagem também ao professor Augusto, que foi uma figura tão importante na vida de jovens estudantes negros de favelas e periferias do estado do Rio de Janeiro. E eu me incluo nessa história. Bom, feita aqui a organização do pensamento enquanto filha da PUC também, entender a importância desse debate sobre culturas religiosas, né? Num país onde muitas vezes o fundamentalismo religioso impede que a gente reconheça as outras religiões, em especial as religiões de matriz africana, com a sua qualidade e capacidade também de recuperar a história ancestral do nosso país, em especial quando a gente lembra do processo de escravização das pessoas que vieram violentadas, estupradas, assassinadas dos países de África, né? Eu acho que é importante lembrar que ali também essa população de 54 países de África tiveram, essa população teve, sem dúvida nenhuma, retirada, além da sua humanidade, a sua religiosidade, a sua cultura, a sua história, o seu reconhecimento enquanto pessoas, né? E aqui chegando, a gente tem todo um processo de mercantilização sobre esses corpos. Essas pessoas foram vendidas, elas foram destituídas da sua humanidade. E, até hoje, a gente vê resquícios desse impacto, dessa violência contra a população africana, e que, ainda hoje, os seus descendentes sentem na pele os impactos do que foi esse processo de escravização no nosso país. Se não foi o último, um dos últimos países a abolir a escravidão no mundo. E só a fez justamente porque tinha questões econômicas e financeiras com outros países. Então, outros países precisaram ameaçar o Brasil com sanções nas importações e exportações para que o Brasil pudesse, enfim, abolir a escravidão. E então não foi benesse nenhuma, né? Quando a gente fala dessa história, né, de como isso nos atravessa ainda hoje, impacta a vida, em especial dos descendentes afro-brasileiros em todos os espaços, né? Seja dentro das favelas e periferias, seja na sua religiosidade, na sua cultura, na sua música, né, na sua gastronomia. E esses impactos, obviamente, passam por uma situação do Estado brasileiro que não fez nenhum processo de reparação a essas pessoas que foram desumanizadas, aos descendentes dessas pessoas que foram desumanizadas. Então, olhar para o nosso país que, em determinado momento, comercializou pessoas e que, portanto, as riquezas produzidas nesse país têm a ver com a desumanização de pessoas, e que essa riqueza e que a formação do Estado brasileiro não repactuou, não teve nenhum processo de reparação a essas vítimas de um processo de escravização dos seus corpos. Então, eu acho que a gente precisa resgatar essa história para que a gente possa chegar em algumas discussões que são centrais hoje para a gente no que tange às culturas religiosas. Lembrar que são essas mesmas pessoas, e inclusive a gente está dentro de uma universidade e a gente sabe que a lei de cotas foi fundamental, né? A PUC ainda não tinha lei de cotas, mas tinha o professor Augusto na época que eu e Marielle entramos aqui. Mas lembrar que a lei de cotas ela foi e é fundamental para que as universidades também tematizem discussões que antes não tematizavam. Então, por exemplo,
o debate com relação à escravização ganhou outros contornos quando a gente olha as pesquisas acadêmicas hoje nas universidades do Brasil inteiro que tem a lei de cotas, ganharam outros contornos com uma perspectiva decolonial do pensamento, né? Porque se a gente sempre teve o pensamento único, o pensamento universal de um homem branco intelectual europeu, a gente tem a possibilidade de rever a produção da episteme no nosso país, em especial a partir da produção acadêmica e intelectual, a partir da chegada das cotas nas universidades, porque são estudantes interessados em outros temas que até então não eram tocados, evidentemente, dentro das universidades, e numa perspectiva e numa mirada completamente diferente daquela que a gente estava acostumado. Então, a lei de cotas, ela trouxe para as universidades também a oportunidade dessa universidade olhar a perspectiva intelectual acadêmica de uma maneira decolonial, ou seja, abrindo mão das amarras que o processo colonial nos deixou como herança também no pensamento crítico. E isso é importante, porque se a gente fala da produção de conhecimento e de saber, superar a lógica colonial é fundamental para que a gente possa ter uma episteme do Brasil, né, com as nossas dificuldades, mas também com os nossos acertos. Então, eu acho que isso é central quando a gente está dentro de uma universidade, podendo fazer esse tipo de debate. Um outro elemento que, para mim, é importante é que, muitas vezes, quando questionam a política de cotas, que vão, inclusive, dizer que esse aluno é menos capaz ou capacitado do que qualquer outro aluno, e também falar que a gente está estimulando uma suposta desigualdade, é importante a gente lembrar que, por óbvio, a primeira lei de cotas que tivemos nesse país foi a lei de terras. O que é isso? A lei de terras, o Estado brasileiro garantia, naquela perspectiva de embranquecimento do povo, da nossa nação, garantiria créditos para as pessoas que viessem da Europa comprarem terras, coisa que nenhuma pessoa liberta da escravização pôde ter uma linha de crédito para comprar e adquirir terras, né? Era simplesmente negado. E isso faz parte do que é a consolidação nesse país dos grandes latifúndios, onde hoje comunidades inteiras tradicionais, como as comunidades indígenas, caiçaras, quilombolas, ainda são vítimas, né, concretamente, dessa tentativa do grande latifundiário de ocupar e de invadir terras que, historicamente, já têm donos. Então, é importante que a gente faça essa historização do que o nosso país representa no processo de desigualdade, para que a gente possa entender a situação hoje. E aí trouxe para a gente alguns desafios, né, impactos importantes com relação às religiosidades da população negra, em especial as religiões de matriz africana, que, se uma vez essa pessoa era destituída da sua humanidade, ela era destituída da sua religiosidade. Inclusive, quando aqui chegaram, essas pessoas precisavam ser batizadas, inclusive renomeadas com um nome católico. E aí a gente vai lembrar, né, que o livro, não sei se vocês conhecem, Um Defeito de Cor. Estou lendo agora. É incrível, né? Da Ana Maria Gonçalves, a primeira mulher negra a ser eleita para a Academia Brasileira de Letras. Então, Ana Maria, agora ainda viva, já é uma imortal, em especial com essa obra Um Defeito de Cor. E vale a pena vocês lerem um calhamaço dessa grossura, 900 folhas, mas que vale muito a pena ler, porque ali também traz como é que é essa história, né? Um Defeito de Cor, só não querendo dar spoiler do livro, mas era o que a pessoa recém-liberta tinha que declarar para o Estado, que ela tinha um defeito de cor.
e que, portanto, ela, assumindo que tinha um defeito de cor, ela assumia para o Estado que ela era diferente das outras, mas que ela queria ter as mesmas possibilidades de acesso que as outras pessoas tinham à educação, à saúde, enfim. Então, um defeito de cor ainda é um problema para a gente, né? Nos colocarmos como essas pessoas pretas, pardas, que o IBGE vai articular como pessoas negras no nosso país. Cerca de 56% da população brasileira tem um defeito de cor. E isso mexe especialmente com aquilo que a gente chama de racismo. O racismo institucionalizado, que é exatamente como as instituições brasileiras vão olhar essas pessoas, né? Em especial, para a gente já é muito evidente, o sistema de justiça, como olha para essas pessoas. Lá atrás era o próprio sistema de justiça e a lógica policialesca que impediam que as pessoas de religiões de matriz africana pudessem professar a sua fé, e todos eram presas caso fizessem ritos religiosos. Os seus aparatos religiosos eram apreendidos pela polícia. Então, isso remonta a mais de 100 anos da nossa história. Agora, há pouco tempo, gente, Liberte o Nosso Sagrado, não sei se vocês acompanharam essa história, que foram retiradas as peças que foram... enfim, que foram apreendidas de líderes religiosos de religiões de matriz africanas, e essas peças estavam guardadas no DOPS, aqui no centro da cidade, a sede onde várias pessoas foram torturadas na ditadura militar. Então, por que eu trago essa perspectiva? Para a gente entender que esse defeito de cor também se colocou com relação às religiões de matriz africana e foi perseguida pelo Estado brasileiro. Desde os sacerdotes das religiões de matriz africana até os seus rituais, as suas indumentárias, os seus objetos sagrados. Então, a gente tem o quê? 5 anos. A gente tem 5 anos, gente, que vários líderes religiosos de matriz africana que conseguiram finalmente fazer com que esses objetos sagrados para as religiões de matriz africana fossem retirados da sede do DOPS. Tem 5 anos isso. É um escândalo. É um escândalo. Então, esses objetos hoje estão no Museu da República, o mesmo lugar, né, que a gente fala o Museu da República, e a gente vai entender o processo democrático passa pela instauração da República no nosso país, mas foi exatamente ali no Palácio do Catete que foi assinado a perseguição aos objetos sagrados das religiões de matriz africana. Então, é muito emblemático, inclusive, para as mães e pais de santo, o pastor Henrique Vieira, que esses objetos tenham uma exposição permanente no Museu da República. E agora a gente, inclusive, está fazendo esse diálogo com o Museu da República, que em breve vai entrar em obras, e eu quero até pedir para o pastor Henrique Vieira para prestar algum tipo de auxílio ali para a presidência do Museu da República, porque uma das coisas que o Ministério Público, naquilo que a gente chama de TAC, né, um termo com novas condições para que seja reparado de alguma forma aquele dano que o Estado causou, uma das reparações é exatamente a exposição permanente dessas obras. E hoje, como o Museu da República vai ter uma obra, a gente está... E uma obra, vocês imaginam, do Estado deve demorar pelo menos em 5 anos. Eles precisam necessariamente fazer essa exposição desses objetos. São muitos objetos e é importante que eles sejam expostos antes das obras do Museu da República acontecerem. Então, só chamando aqui o nosso querido pastor Henrique Vieira
a esse debate, porque, de novo, gente, expropriado a humanidade, expropriado a sua religiosidade, né? Os impactos estão ainda hoje. Então, quando a gente fala do sistema de justiça que também perseguiu as religiões de matriz africana, você vai ver esse mesmo sistema de justiça desumanizando essas pessoas negras. Então, você vai ver toda uma lógica hoje das prisões e dos cárceres brasileiros serem efetivamente de mais de 70% de pessoas negras. 40% dessas pessoas são presas provisórias, ou seja, ainda não foram julgadas. Nós somos a terceira população carcerária do mundo. Então, na lógica do racismo institucional, de novo, as pessoas negras são perseguidas por um sistema de justiça que não vai reconhecer essa humanidade. Então, os cárceres brasileiros são um retrato concreto de como se processa o racismo institucionalizado. Então, e Bembe vai dizer isso, né, um intelectual camaronês, ele vai dizer: existe a biopolítica e existe a necropolítica, a política da morte. Então, se não mata na ponta do fuzil dentro da favela da periferia, mata esquecido dentro do cárcere. E são essas pessoas negras. Por que eu estou trazendo um cárcere? Porque é muito evidente o racismo para a gente ali. Mas é tão evidente também que as pessoas de matriz africana dentro do cárcere não recebem aquilo que a gente chama de capelania. Não recebe o pai e a mãe de santo dentro dos presídios. E ali, onde ele essa pessoa deveria ter um respaldo religioso, o que a gente tem quase que camuflado uma lógica democrática de qualquer um pode exercer a capelania dentro dos presídios, mas quando, na verdade, tem as religiões fundamentalistas religiosas dentro dos cárceres com cultos de manhã, de tarde e de noite, podemos dizer assim. E evangelizando, e numa lógica de evangelização das pessoas que estão no cárcere. E o que isso tem a ver com a gente, concretamente, aqui, quando falamos de culturas religiosas? Essa pessoa que se evangelizou dentro do cárcere, se ela sai, ela passa, como ela aprendeu uma lógica fundamentalista religiosa de não respeitar as religiões dos outros, ela passa a cometer toda uma situação de cerceamento às demais religiões que não seja dela, quando sai da cadeia. Então, hoje a gente tem, concretamente no estado do Rio de Janeiro, o complexo de Israel. É um traficante que foi evangelizado na cadeia, e quando ele sai, ele começa a professar uma fé. E quando vocês forem na favela, vocês podem reparar, né, em especial essas favelas do complexo de Israel. Cada boca de fumo tem uma imagem santa de uma passagem bíblica, onde a gente vê até a história de fuzis sendo abençoados. É disso que se trata quando a gente não vê a humanidade do outro e a religião do outro. Hoje, no complexo de Israel, mães de santos e pais de santos estão sendo expulsos desses territórios. Pessoas que são filhos e filhas de santo, que às sextas-feiras utilizam a roupa branca e que põem as suas roupas ou as suas indumentárias para secar no varal de sua casa, são expulsas e reprimidas no complexo de Israel. Entendeu o tamanho do nosso problema? Por isso que temos que falar do sistema carcerário também, que nessa lógica de perpetuação também, que chega a um racismo religioso
em especial, que a maioria das religiões de matriz africana são perseguidas mais concretamente, é onde que a gente vê mais. Mas outro dia, vocês vão ver, a igreja Nossa Senhora da Penha, né, todo mundo conhece essa igreja católica no Rio de Janeiro. Outro dia, por conta do domínio do complexo de Jael, foi impedido que ocorressem a missa ali. Então, tem um problema concreto com as religiões de matriz africana, mas também tem um problema com o catolicismo. Porque, assim, enquanto é com o outro, que historicamente foi hostilizado, vilipendiado, está tudo bem. Mas o catolicismo está sendo impactado também nessa história. A gente vai lembrar. Outro dia, né, estava a imagem da Nossa Senhora Aparecida sendo quebrada em rede nacional por um bispo. Bispo da Universal do Reino de Deus. Outro dia, gente, em TV pública, canal público, quebrando a imagem da Nossa Senhora Aparecida. Então, não dá para a gente achar sempre que só porque eu não sou da religião de matriz africana, esse problema não é comigo. É sim. Porque o fundamentalismo religioso, ele vai escolher, vai determinar que só a religião dele pode existir. É disso que se trata. Então, a gente precisa trazer e trabalhar esse tema com bastante... Ela deu meia hora, tá? Eu falei, não vou falar meia hora. Tô falando. Com bastante cuidado diante de toda a situação que a gente tem visto. Então, nessa perspectiva, e aí já caminhando para a conclusão, nessa perspectiva, a gente tem trabalhado muito na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Aí ela falou, Renata foi a deputada mais votada da história da Assembleia Legislativa, isso é verdade, mas só que ela me tirou 100 mil votos. Ela e falou mesmo assim, ainda foi a mais votada. Mas isso não é à toa. Isso é porque, quando a gente entrou na luta política, e eu entro na luta política junto com Marielle Franco, que também foi aluna aqui da PUC, nós entramos com uma perspectiva diferente. A gente não chegou na política por uma herança patriarcal. Porque vocês vão perceber o que é a política no nosso país. É uma herança que passa de pai para filho, de marido para mulher. Então, é só a gente olhar os sobrenomes e verem todas aquelas famílias que historicamente estão na política brasileira. Nós chegamos a partir de um outro lugar. Chegamos a partir dos movimentos sociais, os movimentos de favela, movimentos de direitos humanos, movimentos da população LGBTQIA+, movimentos feministas e movimento negro. Então, quando a gente chega na política, a gente não chega com essa herança patriarcal de reprodução da política para o autoprivilégio, para a perpetuação dos seus na política. Não, a gente chega na política para que a gente possa também fazer com que as pautas que historicamente foram negligenciadas sejam colocadas dentro desses espaços de poder. E é assim que a gente define a nossa participação. Inclusive, eu me baseio muito no que Abdias Nascimento, que foi senador, inclusive, se a gente tem o dia 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra, graças a Abdias Nascimento, que trabalhou e lutou no Congresso para que essa data fosse uma data nacional, Abdias Nascimento, que criou o Teatro Experimental do Negro, que criou uma perspectiva que ele vai chamar de quilombismo. Essa teoria do quilombismo diz o seguinte: quando nós, pessoas negras, chegamos em qualquer espaço, seja na academia, seja... porque eu considero isso aqui como um espaço de poder. Sim. A academia, a produção de conhecimento e saber é um espaço de poder. Mas, quando chegamos em qualquer um dos espaços, essa perspectiva quilombista é a seguinte: é o compromisso ético, estético e político com a nossa ancestralidade. E isso faz toda a diferença para mim, quando eu cheguei na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, após o feminicídio político de Marielle Franco, com quem eu trabalhei mais de 20 anos na Maré,
com quem estive junto aqui na PUC, inclusive, e Marielle ousou a desafiar os poderes dessa elite política e econômica do nosso país. E aí eu vou lembrar para vocês, eu comecei falando da lei de terras, né? E, de novo, é a disputa de terra que vai fazer com mulheres como Marielle sejam assassinadas na política. Vocês vão lembrar, o assassino de Marielle disse: eu ganharia tantos % de terra na zona oeste do Rio de Janeiro. E ali poderia lucrar não sei mais quantos com os terrenos que venderíamos. Então, de novo, a questão fundiária no nosso país é uma questão extremamente séria e que remonta também os desafios que tem colocado. Então, eu considero o assassinato de Marielle Franco um feminicídio político. O que quer dizer isso? Feminicídio, nessa nossa sociedade patriarcal, machista e misógina, é quase que falar que político é uma redundância, feminicídio político, porque o feminicídio já é político. Ele já é aceito. A violência contra a mulher, infelizmente, ela é aceita na nossa sociedade. Então, seria, para mim, uma redundância. Mas por que eu quis cravar? E no pós-doutorado que eu fiz na UF, eu quis trabalhar esse conceito, justamente para dar nomes ao que pode acontecer com mulheres na linha de frente da transformação social. Então, eu considero um feminicídio político o assassinato da irmã Dorothy Stang, que lutava lá no Pará, em Anapu, pela possibilidade dos agricultores terem o seu pedaço de chão. Eu considero também feminicídio político o assassinato da juíza Patrícia Scioli. Foi a primeira juíza, a primeira pessoa a prender aquilo que a gente poderia chamar do embrião das milícias na disputa de terra em São Gonçalo. E agora o assassinato de Marielle Franco, que enfrentou aqueles que loteiam terras na zona oeste do Rio de Janeiro. E aí vocês vão ver uma similaridade entre o assassinato da Marielle e da juíza Patrícia Scioli. Foram agentes da segurança pública que mataram essas mulheres, com as armas do Estado, com a munição do Estado. Marielle foi morta com a munição desviada da Polícia Federal e que foi parar na mão desses criminosos. Esse mesmo lote, do lote que foi assassinada a Marielle, dessas munições, foram utilizados em uma chacina que aconteceu em São Paulo. É rastreável, gente. Vocês estão vendo que é rastreável. Basta vontade política. Mas, no caso da Marielle, tinha delegado, tinha membro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, tinha deputado federal, deputado estadual. Ou seja, toda uma cúpula do poder está atrás, ou incentivando, ou costurando o feminicídio político de Marielle. Por isso, cravar esse conceito de feminicídio político. Uma mulher que, por diversas vezes, Marielle foi catequista, tinha toda uma lógica religiosa e espiritual muito assertiva. Marielle, às sextas-feiras, se vestia de branco. E uma vez, a gente, no gabinete dela, ela chegou, porque ela estava com um turbante branco, e ela tinha passado ali por Laranjeiras e tinham gritado, chamado ela de macumbeira. Sua macumbeira, sua macumbeira. E a Marielle chegou estarrecida. Como assim? Estão me hostilizando na rua por usar um turbante, uma roupa branca, na sexta-feira. Então, eu estou dizendo que essa mulher negra da favela da Maré, que ousou disputar a política neste país, também foi vítima, não só de um feminicídio político, mas também de racismo religioso. Então, são essas perspectivas que eu queria deixar aqui para que a gente possa fazer um debate, e deixo à disposição aí todo o nosso trabalho e indico para vocês o livro que a gente escreveu, Pedagogia do Axé. Organizamos junto com o pai Dário de Ossan, e que ali tem uma entrevista com a querida Helena Teodoro, é uma das primeiras intelectuais negras no nosso país. Helena Teodoro, ela tem 80 anos,
E ali, na sua tese de doutorado na universidade, ela falou sobre a ideologia do axé. E nós, a partir do debate que ela traz sobre a ideologia do axé, pensamos numa pedagogia do axé. Então, ela também está no livro, contribuindo com a gente, com o seu conhecimento. Era essa um pouco das contribuições que eu gostaria de fazer para vocês. Muito obrigada. Vou passar direto a palavra para o pastor Henrique, para deixar ter mais tempo depois para interagir aí com a Assembleia. Bom dia a todos e todas. Prazer estar aqui. Professora Mônica, Renata, minha amiga e referência política. Já caminhamos juntos há bastante tempo. E quando a professora Mônica tirou 100 mil votos seus, eu fiz cálculo assim, bem, 50 pode vir para mim já. Mas pode ir independente. Pode juntar, pode federal, juntar. Estadual, tá tudo certo. Brincadeira, viu? Obrigado pelo carinho, professor, a amabilidade com que nos recebeu. Bem, eu vou ser bastante objetivo. Eu quero falar um pouco sobre o fundamento teológico e político de uma iniciativa nossa, que é o Pacto Interreligioso de Combate à Fome. O que explica teologicamente, politicamente, essa construção vinculada ao nosso mandato, não é do mandato propriamente, mas o mandato ajuda a animar essa iniciativa da sociedade civil. Quais são, então, as perspectivas teológicas e políticas disso? Em primeiro lugar, eu aprendi com o Frei Beto uma distinção didática entre espiritualidade e religião. Acho bonita a percepção do Frei Beto. A espiritualidade é tal qual o amor ou a arte. Tipo assim, sei lá quando começou. Desde que existe humanidade, existe a dimensão afetiva, a dimensão amorosa, a dimensão lúdica, a dimensão artística. Não sei se dá para cravar historiograficamente ou cronologicamente o início do amor e da arte. Então, a espiritualidade, dentro dessa perspectiva, é quase que constitutiva da experiência humana, porque o ser humano não somente vive um processo bioquímico, vital, orgânico, o ser humano sabe que vive. E ao ter consciência da própria existência, se abre um espaço de perguntas, de buscas, uma espécie de angústia criativa e criadora. Não necessariamente uma angústia triste ou destrutiva, mas ao se dar conta da vida, há uma margem de liberdade e há uma margem de perplexidade. Às vezes eu fico pensando na vida, sinceramente, não vejo saída, como é, por exemplo, que dá para entender a gente mal nasce, começa a morrer. Como já diz o poeta, o ser humano sabe disso, que existe uma finitude, uma beleza e uma tragédia naquilo que é estar vivo, saber-se finito. A espiritualidade brota desse lugar que é a vida perguntando para a vida qual é o sentido e o rumo da vida. É a espiritualidade. A religião já seria uma espécie de organização litúrgica e ritualística desta espiritualidade. Eu não sei quando começou o amor, mas historiograficamente pode-se pesquisar e estudar quando se começou o modelo familiar ou as diferentes formas de constituição de família. Já cai mais no campo da história, do tempo, das culturas. Se a espiritualidade é a sede, a religião já é um copo com água, já vem com um contorno, uma narrativa, um sentido, alguma perspectiva de resposta, uma liturgia, um rito. Então a religião
é a roupa da espiritualidade, é a organização da espiritualidade numa determinada visão de mundo. Mas por que eu estou fazendo essa distinção? Para chegar num ponto crítico, já dialogando com a fala da Rê. Se existe a espiritualidade, existe a religião, olha que curioso. Existem formas religiosas de sequestrar e apequenar a espiritualidade. É o que eu estou caracterizando como fundamentalismo religioso. Aqui de maneira muito resumida, viu, gente? Para cada fala tem 1000 questões e dúvidas. Minhas mesmo. Mas então é tudo sintético. Mas o fundamentalismo seria uma vivência religiosa que acaba sufocando essa potência aberta da espiritualidade. Quando se pretende uma verdade absoluta e rígida, quando não se abre ao diálogo, quando não se reconhece a sacralidade em outras dimensões de espiritualidade e de religiosidade. Então você vai criando uma espécie de enrijecimento da espiritualidade e uma forma que não celebra a diferença e a alteridade. E o fundamentalismo tem se desenvolvido, aprendi isso com o Ronilson Pacheco, um teólogo brilhante formado aqui na PUC. Estou me sentindo até um pouco excluído, parece que eu sou o único não formado na PUC. Eu fiz teologia. Dá tempo? Vou fazer uma pesquisa aqui. Eu me formei em teologia no Seminário Teológico Batista do Sul, na Tijuca, e em Ciências Sociais na Universidade Federal Flamengo, que é a UF. Eu me recuso a dizer Fluminense. Então, não é nada, professor, que é isso. Mas o Ronilson fala que o extremismo religioso já é o fundamentalismo organizado como projeto de poder. Já tem um elemento de violência e de projeto mesmo de domínio. É como se o fundamentalismo, sei lá, você organiza a sua vida a partir de uma perspectiva conservadora. Sua família, sua igreja, podemos discordar. Discordamos. A minha construção teológica não é, por exemplo, conservadora ou fundamentalista. Mas eu consigo dialogar com conservadores. Agora, quando esse conservadorismo escalona num projeto de poder, de totalidade da sociedade, é uma outra categoria que nós precisamos identificar. Talvez esta, um extremismo religioso, fundamentalismo elevado, não apenas a vou organizar a minha vida, minha família e minha comunidade. É o Brasil. O Brasil é, entre aspas, do Senhor Jesus. Deus, pátria e família. Deus acima de tudo. Todas essas expressões são muito além de devocionais. Elas traduzem uma concepção impositiva sobre o conjunto da sociedade. O que é Deus acima de tudo? Senão uma determinada visão religiosa acima da diversidade e se pretendendo uma verdade absoluta a ser imposta, inclusive por meio do Estado, das instituições, das legislações e das políticas públicas. Então, algo muito distante, na minha compreensão, daquilo que é a espiritualidade. Já é outro registro. Eu lembro, e são, infelizmente, muitos exemplos lá em Brasília, no divertido Congresso Nacional, onde trabalho, mas eu lembro de um projeto de lei que buscava acabar com o casamento civil igualitário entre pessoas do mesmo sexo, que é um direito garantido, salvo engano, desde 2013, por uma decisão do STF, Supremo Tribunal Federal. Qual foi ali a leitura? O legislativo brasileiro se omitia ao não validar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Uma omissão legislativa descumprindo um preceito constitucional, que é a igualdade jurídica e a dignidade da pessoa humana. Então, por que num Estado laico, pessoas do mesmo sexo, diante do Estado, não podem ter os direitos próprios de um casamento?
Então o STF entendeu que o Congresso deixou de cumprir a sua função legislativa, que a não garantia deste direito significava um desrespeito a um princípio constitucional, sendo o STF o órgão que deve zelar pela constitucionalidade, ele corrige isso e garante esse direito. Vem um projeto para retirar esse direito da bancada evangélica. Bem, cabe dizer que eu sou evangélico e não faço parte da bancada evangélica. E lá no parecer de um projeto de lei, não é a pregação numa igreja, entendam isso, estava escrito que a homossexualidade é uma anomalia, uma patologia, estava escrito um desvio da condição verdadeiramente humana, contrária aos princípios bíblicos e contrária à maioria moral cristã existente no Brasil. É apenas um exemplo. A pessoa pode formular teológica e religiosamente isso? Pode. Eu concordo? Eu não concordo. Não é minha visão bíblica, não é minha visão teológica, não é minha visão pastoral. A pessoa pode formular isso. Lamento, e vou fazer o debate político, teológico e pedagógico, bíblico, hermenêutico, exegético, escolhe. Vou discordar até o fim. Mas não é a pregação numa igreja, viu? É um parecer de um projeto de lei, reivindicando supostamente princípios bíblicos, definindo uma verdade essencial do que é ser humano. E ainda reivindicando um argumento falsamente democrático, de maioria moral. Mas isso, gente, é semana sim, semana sim. O tempo inteiro, uma ideia impositiva, baseada numa suposta maioria moral, que não reconhece a diversidade como riqueza cultural, antropológica e humana, e que busca usar a legislação e as políticas públicas para tutelar o conjunto da sociedade a partir de uma determinada visão religiosa que se pretende única, pura, neutra, objetiva, ahistórica, eterna, universal, inquestionável. Então você numa tacada só produz o herege e o subcidadão. Esse é o fundamentalismo religioso, que no caso brasileiro é profundamente atravessado por uma perspectiva, mais uma vez dialogando com a fala da Rê, racista. No Brasil não dá para falar apenas em intolerância, eu acho que é uma palavra insuficiente, porque há uma seletividade epistêmica, simbólica e objetiva com relação às religiões de matriz africana. Não é apenas um dado, é uma realidade cotidiana. Eu, na minha formação de origem batista conservadora, eu era um adolescente que, se passasse em frente a uma oferenda na rua, eu sentia medo. Medo. E eu dizia dentro de mim, Rê, está repreendido em nome de Jesus. Eu dizia. Não, eu não fazia parte de um grupo fascista. Eu era só mais um adolescente aprendendo a ler a realidade por epistemologias racistas, que moldavam o meu sentir. Medo. Eu não racionalizava, eu só sentia. Eu não conhecia, eu não convivia, mas eu tinha uma série de verdades, entre aspas, interiorizadas na minha subjetividade, no meu inconsciente. Então, para eu transitar para outro lugar, foi preciso um letramento racial e uma ressignificação da minha própria religiosidade. Tive que conhecer, e graças a Deus conheci a teologia negra, e fui transitando para hoje ser o autor, por exemplo, lá em Brasília, de algo inédito na história do parlamento brasileiro, que é a Frente Parlamentar em Defesa do Estado Laico e da Liberdade Religiosa, criando uma central de monitoração ou monitoramento, agora eu não sei se eu inventei uma palavra, mas pode ser neologismo, aí fica sofisticado. Neologismo salva um erro, né? Você fala uma coisa que não existe porque errou, e de repente fica chique e intelectual porque criou. Só que eu não devia ter dito isso, porque, enfim, agora já foi.
Bem, a gente monitora com certeza existe casos de legislação e práticas anti-laicas no Brasil inteiro. Porque o debate laico fica muito acadêmico, mas o anti-laico na ponta violenta mulheres, o anti-laico na ponta violenta indígenas, quilombolas, irmãos e irmãs do axé. Nós estamos entendendo e formulando que defender o Estado laico é uma agenda de direitos humanos, cidadania e democracia. Nossa tarefa é popularizar o conceito de Estado laico para associá-lo à liberdade, dignidade, diversidade, paz, cidadania, direitos humanos e democracia. Então, a minha agenda política é o contraponto ao fundamentalismo para uma celebração da diversidade. E caminhando para o final, eu tenho uma filha de 7 anos, Maria, reconhece. A Maria, eu costumo dizer que o riso da minha filha, e vocês vão entender porque eu estou dizendo isso, o riso da minha filha é para mim tal como Deus. Explico e faço a conexão com o fundamento teológico e político do Pacto Religioso de Combate à Fome. Eu me sinto o melhor pai do mundo quando Maria ri das minhas brincadeiras. E são muitas. A minha relação com a minha filha é muito permeada pelo lúdico e pela brincadeira. É uma forma de salvar a minha própria serenidade, porque eu trabalho em Brasília. E não só. Eu fui para lá e decidi fazer parte da Comissão de Segurança Pública, num ato terrível de ausência de amor próprio, mas entendendo que eu sou um homem negro da periferia e acho que a esquerda vacila, se omite de debater segurança pública, fui para lá. Enfim, brincar com a minha filha é sinônimo de êxito na vida e algo que me salva. E ver minha filha rindo é muito legal. Eu me sinto aquele pai assim, muito maneiro quando a minha filha está gargalhando. Daí chega um amigo, uma amiga, um tio, uma tia, a mãe da Maria, faz uma brincadeira e Maria ri também. Aí eu penso, não é só para mim. Aí qual é a minha conclusão, Rê? O sorriso da minha filha é para mim. O sorriso da minha filha não é meu, não me pertence, é livre, é como Deus. Se você me perguntar, o Evangelho, a tradição bíblica, o Cristo negro, crucificado e ressurreto, é talvez a minha identidade mais profunda. É o riso de Deus para mim. Não sei ver e viver sem estar enamorado pelo Evangelho, pela espiritualidade de Nazaré. Eu acordo e durmo batendo papo com Jesus. Ele não é uma projeção da minha mente. Para mim é uma realidade mística que se revela cotidianamente à minha vida. É um convite à celebração, um consolo profundo, uma esperança de eternidade, uma ética política, meu melhor amigo, fonte de todas as bênçãos. É Jesus para mim. Agora, por mais legítima e bela que seja a minha experiência, ela não totaliza, domestica ou domina Deus. Então eu acho tolerância um termo insuficiente. Não me cabe tolerar, me cabe... Hoje eu consigo, fico tão feliz de admirar, aprender, conviver, conhecer, contemplar a gargalhada de Deus para além da tradição judaico-cristã. Porque se eu domino o início e o fim de Deus, já não é Deus, é o ídolo. Dominei. Se dominei, já não é Deus. Deus é como o riso da minha filha. É para mim, mas não é meu. Não me pertence. Se me pertencer, fiz algo em vão. Tentei sequestrar o divino. Ou coisa arrogante, soberba, prepotente. Pretender-se dono do sagrado, jamais. Eu sou dele, ele não é meu. É diferente. Ou dela. Porque ainda tem um recorte de linguagem extremamente, irritantemente masculino para se referir ao sagrado.
E tudo isso para dizer que celebrar a diversidade, para mim, é uma ética, remonta às raízes da espiritualidade, de uma boa prática religiosa e se atrela à democracia. Bem, e para concluir, se é pacto interreligioso, é uma grande celebração da diversidade, uma fotografia pedagógica bonita. Ver pai de santo, rabino, sheik, ciganos, católicos, evangélicos, numa grande celebração de um Brasil que dá certo, que a gente acredita. Mas por que combate à fome? Daí eu vou terminar em 3 minutos dizendo isso. Como canta Gilberto Gil, há mundo tão desigual, de um lado este carnaval, do outro a fome total. Não sei vocês, mas é constrangedor imaginar que agora tem pessoas passando fome. É constrangedor eticamente falando. E não é fome no sentido vontade de comer, daqui a pouquinho vai almoçar. É a insegurança alimentar grave, a insuficiência para manter o próprio corpo. Nenhum outro direito vai existir se não houver uma alimentação adequada. E imaginar que milhões de brasileiros e milhões de seres humanos no mundo passam por isso, e não é por escassez, não é por falta de alimento, é por modelo econômico, concentração e distribuição de riqueza. Eu realmente acho que um mundo que tem bilionário não faz muito sentido, eticamente falando. Eu acho que tinha que ter um debate ético sobre isso. Então a fome é uma produção política. No atual governo, os indicadores melhoraram, o Brasil saiu novamente do mapa da fome. Eu peguei aqui alguns exemplos do que pesquisadores identificam como fatores para a redução da fome no Brasil. Valorização real do salário mínimo, a retomada e o aperfeiçoamento do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que o governo compra do campo e abastece a cidade. A melhora na merenda escolar, muitas crianças dependem da merenda escolar para a complementação da sua alimentação e para não passar fome. A retomada e a ampliação de programas sociais como o Bolsa Família e a redução do desemprego. Só que, e aí, realmente para concluir, agora eu acho que eu não estou mentindo, eu sou autor, junto com Guilherme Boulos, da lei que instituiu o Programa Nacional das Cozinhas Solidárias. Uma experiência que surgiu da sociedade civil em 2020, em plena pandemia, especialmente do MTST, o movimento com o qual Rê e eu temos profunda e orgânica relação, que é o movimento de luta por moradia, o maior do Brasil. E aí o que nós fizemos? Transformamos essa experiência popular em programa e política pública. E já está acontecendo. O governo faz o Cadastro Nacional das Cozinhas e passa a transferir alimentos via PAA do campo para essas cozinhas e agora oferecendo bolsas especialmente para as cozinheiras. É um programa popular, obviamente, de protagonismo das mulheres. E o que é o Pacto Interreligioso de Combate à Fome? É o tema da minha fala, o fundamento teológico e político disso. Uma iniciativa da sociedade civil, animada pelo nosso mandato, que reúne lideranças religiosas, plural, de diversas religiões, portanto, para, em convênio com cozinhas solidárias, fazer celebrações públicas de entrega de alimento para pessoas em situação de vulnerabilidade extrema. Resolve o problema da fome? Obviamente que não. Mas, como diz Betinho, quem tem fome tem pressa. Precisamos de políticas públicas, precisamos quebrar privilégios, distribuir riqueza e precisamos de iniciativas vitais, orgânicas, amorosas, pulsantes da sociedade civil, para que as pessoas não passem fome. Termino, portanto, juro, prometo, com o Canto de Maria. Vocês conhecem? Estamos na PUC, acho que devia dar no vestibular. Como é que é o Canto de Maria? Letra A. É porque eu tenho insistido nisso,
E falo isso em tudo quanto é canto, não tem problema. Luther King diz que a repetição é pedagógica. Ainda mais quando o óbvio não é óbvio, né? Essa frase é boa. Repetição é pedagógica quando o óbvio não é... Vamos anotar isso aí para a gente falar mais. Tá gravando. Tá gravando. Tá lá em cima. A Magnífica, né? Maria, uma mulher numa sociedade patriarcal, pobre numa sociedade desigual, povo colonizado pelo Império Romano. Sei lá, seria mais uma mãe das nossas favelas do Rio de Janeiro? Não seria bonito e revolucionário o anjo Gabriel, ao invés de ir no Leblon, ir na Maré? E falar, você é bem-aventurada, e daqui é que vem o Messias? O Evangelho é muito bonito, fico com vontade de chorar. Pena o que fazem com ele. Há uns 2000 anos a gente vem errando, assim, mas é bonito o negócio. Aí Maria fica feliz da vida, empoderada, decide cantar, né, o canto de Maria, então tem arte. E numa parte do canto, lá no final, é a minha parte preferida, quando eu chegar no céu, eu quero muito cantar isso com ela. Fala assim que Deus veio, né, sua bem-aventurada, você lembrada por todo mundo daqui para frente, maneiríssimo, empoderamento. E ela fala que Deus veio destronar os poderosos, tal, mas o finalzinho que mais me cativa, assim, que eu vou dar um abração apertado nela quando eu chegar lá, que é despedir de mãos vazias os ricos e encher de bens os famintos. 2000 anos antes de Marx, ela cravou, profetizou, mandou o famoso benzão, porque ela entendeu que para acabar com a fome compartilhada, só acabando com a riqueza concentrada. Ela não falou, bendito seja Deus que pegou o rico, deu a mão para o pobre e disse, somos todos seres humanos. Não. Despediu de mãos vazias os ricos. Tem que ter justiça, perda de privilégio historicamente acumulado para que a vida seja abundantemente compartilhada. Onde eu trabalho, talvez a bancada mais poderosa lá seja a bancada que defende 0,1% da população brasileira. Os ricos. O que é muito doido. Gastar tempo para defender bilionário. Mas nos cabe manter a profecia, as vozes da Maré e de Nazaré. Maria como você, vem da onde você vem. E continuar profetizando um mundo que faz sentido. Que transforma muro em ponte, que vê o riso de Deus na multiplicidade colorida do sagrado e que não aceita eticamente um mundo com gente faminta e bilionário. Os bilionários estão pecando. Nos cabe fazer a denúncia. Obrigado. Bom, diante disso, dessas duas palavras, eu vou passar direto, porque eu também estou muito emocionada. E gostaria de dizer que isso aqui escutar isso é realmente esperançar a vida, né? A gente ter esperança que a gente pode realmente fazer uma transformação nesse nosso país, nessa nossa sociedade. Passando aqui para as pessoas, os alunos, né, que gostariam de fazer alguma pergunta, pode levantar a mão, ali que já tem um, por favor, e o Diego leva o microfone até vocês. Já tem outro ali também. Bom dia, me chamo Samuel, sou de jornalismo, aqui no período da PUC. É uma pergunta para os dois deputados. O que o PSOL tem feito para dialogar com o eleitorado evangélico pentecostal, que majoritariamente mora em comunidades? E qual a estratégia para se inserir nesses ambientes? Obrigado. Querem fazer outra? Eles fazem a outra para não... Por favor, para... Se tiver mais alguém, façam 3 perguntas. Pode. Boa tarde, me chamo João Henrique, sou estudante de Direito da PUC Rio. E a minha pergunta vai para os dois deputados também.
E a senhora deputada falou dessa questão do racismo religioso. E eu conheci o pastor Henrique através do Emicida também, por Principia. E eu sou muito fã de rap, e isso para mim é a cultura de onde eu vim e de onde eu cresci. E o Djonga, né, o rapper mineiro, ele vem agora com uma proposta de quanto mais eu como, mais fome eu sinto, um conto sobre Exu. E é muito criminalizado, e a religião negra no Brasil ela é muito criminalizada. Eu queria saber o que tem sido feito dentro do Congresso, do Congresso e através das nossas leis para sanar isso, né? Você mesmo citou a questão do Complexo de Israel, né? E não só lá, mas em vários outros lugares, muito criminoso, líder de facção ou de boca, são pessoas que vêm de famílias majoritariamente evangélicas, cristãs, e muitas das vezes eles acabam por proibir a prática de religiões de matriz africana dentro das comunidades, com apedrejamento ou até mesmo com execução. E aí, às vezes, parece que é muito jogado para lá, sabe? Porque a gente vive num país que se diz um Estado laico, entretanto, a gente tem a plena certeza de que não é o que vivemos, de fato. Bacana. E mais uma pergunta, Diego, aqui para o professor Cláudio. A gente faz depois mais uma outra rodada, eles respondem essas. Bom dia. Eu faço parte do quadro de professores, não sei, acho que a senhora deve conhecer, do setor de cultura religiosa. E aqui os alunos chamam Jesus 1, 2, 3. E quero parabenizar porque o deputado deu uma excelente aula de humano e o fenômeno religioso e de cristianismo, né? Eu acho que foi bem legal. Pode ser. Pode ser. Finalmente, Henrique, agora vai. Mas a minha pergunta é para a senhora especificamente, porque na sua fala a senhora não comentou sobre o projeto Abril Verde. Porque eu acho que o lado pedagógico, o lado de promover a liberdade religiosa e combater a intolerância religiosa, em particular em ambientes escolares, isso é uma lei muito interessante para a gente gerar futuras pessoas que saibam dialogar toda essa demanda do deputado. Mas, por outro lado, a gente vê que há muita resistência. De um lado, resistência pedagógica, e de outro, uma ignorância, né? Então, se a senhora pudesse, respondendo essas perguntas, falar um pouco mais, e já fica aqui o convite de um dia vir aqui dar uma aula aberta comigo sobre o Abril Verde, porque eu acho que isso aqui, na universidade, é de extrema importância. Tá bom? Obrigada E parabéns aí pelos dois. Pode responder. Bom, gente, muito obrigada pelas perguntas. Acho que nos provoca, especialmente quando a gente está dentro desses espaços onde a caneta que define, né, a lógica do poder está na mão de um fundamentalista religioso. Então, de fato, faz diferença quando temos um pastor Henrique Vieira lá no Congresso Nacional, também presidindo essa frente parlamentar do Estado laico e da liberdade religiosa, que a gente copiou aqui no Rio de Janeiro, né? Eu também entrei na Assembleia Legislativa com um pedido dessa frente, a gente só está vendo se vai acontecer ou não, porque ainda tem isso, né? As disputas dentro da Alerj e do Congresso Nacional são num nível hard, né? A gente fica ali, como é que a gente consegue uma coisa ou outra? Mas foi bom, professor, lembrar do Abril Verde, que a gente conseguiu instituir no âmbito do Estado do Rio de Janeiro o mês de abril inteiro para discutir sobre a superação das desigualdades na religião, mas em especial observando as religiões de matriz africana. Abril Verde é em homenagem ao orixá Ossan, que é o orixá das folhas, e sem folhas não há orixá. Então, nesse sentido também, para dizer que a gente quer falar das religiões de matriz africana, então foi muito importante. A gente tem feito agendas, né, nos terreiros, quando somos convidados, e a gente também
faz a relação, inclusive com a Secretaria de Assistência Social, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, nosso subsecretário lá, né? E é muito importante esse diálogo também com o governo, porque a gente entende que temos que comprometer o governo do Estado, o governo federal, nessa toada. Então, o Abril Verde é um primeiro momento, a gente tem trazido o debate nos espaços públicos, em especial nos terreiros, e eu já recebo muito do debate, porque diferente das religiões que têm a lógica de evangelizar, as religiões de matriz africana não têm essa lógica de evangelização. Então é isso, não vai nas casas das pessoas, não tem muito essa lógica. E o Abril Verde serviu para unir as religiões de matriz africana no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, e eu fico muito honrada por ter conseguido um instrumento formal dentro de uma casa legislativa onde essas religiões de matriz africana podem se encontrar e debater possibilidades de superação dessa lógica. Inclusive, a primeira audiência pública da história do Rio de Janeiro, realizada num terreiro, foi realizada por nós, quando eu presidi a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, no terreiro de Mãe Beata, que tem como herdeiro, né, herdeiro religioso, o pai Adailto, que é doutorando aqui na PUC, né? Ele é doutorando ou ele já terminou o doutorado? Enfim, mas ele estava aqui no doutorado, já terminou? Ele estava aqui no doutorado, aqui na PUC, então o pai Adailto também é uma expressão, porque é filho de Mãe Beata de Iemanjá. E a gente, inclusive, que veio do Recôncavo Baiano, que veio da cidade de Cachoeira, porque a religião de matriz africana aqui no Rio de Janeiro tem muita relação com o Recôncavo Baiano. E a Mãe Beata, que é a mãe carnal e espiritual do pai Adailto, que faz doutorado aqui, ela foi no terreiro dela que nós fizemos essa audiência pública. E dali saiu tanto a proposta do Abril Verde, quanto o debate que a gente tem feito com as mulheres de axé do Brasil para a efetivação do Observatório Mãe Beata de Iemanjá, que a gente está contando também com a Secretaria de Estado nesse sentido. Esse observatório a gente votou, aprovou, o governador sancionou, agora a gente precisa executar. E a perspectiva do observatório é justamente garantir o mapeamento dessa violência, desse racismo religioso, para que a gente possa propor políticas públicas também, porque muitas vezes, e não se enganem vocês, todas as vezes que a gente propõe um projeto de lei, muitas vezes somos questionados da onde a gente tirou aquela ideia brilhante, porque não tem dados específicos dos governos com relação a isso. Então, por exemplo, se eu digo que hoje a Baixada Fluminense, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, é o espaço onde há o maior índice de violência e racismo religioso contra as religiões de matriz africana, eu vou ser questionada dentro da Alerj, porque aonde está esse dado? Eu vou me basear nas pesquisas feitas dentro das universidades, mas você não tem uma pesquisa feita por um órgão institucionalizado, porque muitas vezes a instituição, o governo, o Poder Executivo, só fazem essas pesquisas no âmbito, por exemplo, do Instituto de Segurança Pública, a partir dos casos que chegaram nas delegacias. Então, existe uma subnotificação gigante, porque muitas vezes os pais e as mães de santo têm medo de chegar na delegacia para denunciar. Inclusive, esse é um debate que a gente tem trazido muito, porque há um questionamento também se não está sendo negligenciado essas denúncias, né? Uma vez que, inclusive, a gente está tendo um grande debate na Assembleia Legislativa, que hoje, por exemplo, as corporações policiais estão tendo, no horário de serviço, tá? Não é no horário de folga, toda uma lógica de rituais evangélicos dentro da corporação. Então, a gente também tem as corporações policiais muito afeitas, digamos assim, de uma lógica do fundamentalismo religioso. Então, isso também é um debate trazido pelas religiões de matriz africana. Então, essas são as iniciativas que a gente tem tomado. Esqueci seu nome, Jorginho?
Henrique, desculpa. Henrique. Belíssimo nome. Que a gente tem tomado na Assembleia Legislativa. E mais que isso, a gente agora com o Observatório vai sair numa parceria com a Universidade, a UERJ, e até com uma professora daqui da PUC, você é do Direito, deve conhecer ela, a professora Tula Pires. A gente está trabalhando para, enfim, para Tula Pires também organizar e coordenar esse processo do Observatório do Mambeata de Iemanjá. Então, é uma iniciativa pioneira no Brasil e que tende a escalonar, porque a gente já tem um diálogo com o Ministério da Igualdade Racial, junto à ministra Nieri Franco, para justamente garantir que haja observatórios no Brasil inteiro, para que a gente não só faça o diagnóstico, mas que sirva de subsídios para políticas públicas mais direcionadas. Então, é isso que a gente tem feito no âmbito da Assembleia Legislativa, mas que extravasa, dialoga com o Poder Executivo estadual, com o Poder Executivo nacional, porque a gente entende que a política tem que ser a partir desses lugares mesmo. E um outro elemento que eu queria trazer para vocês são as datas comemorativas, que pode parecer besteira, inclusive com o Abril Verde, a gente tem dialogado com a Secretaria de Estado de Educação para que, uma vez que a gente já põe o Abril Verde, as universidades, os espaços públicos, inclusive, já estão autorizados, digamos assim, a promover naquele mesmo mês esses debates. Mas a gente ainda está dialogando com a Secretaria de Educação para que, de fato, se efetive o Abril Verde nas escolas. Então, a gente tem a Lei 10.639, que garantiu a história afro-brasileira, né? E que a gente ainda tem dificuldade de ter nas escolas, que muitas vezes, na lógica do ensino confessional, né, Henrique, a gente ainda tem uma dificuldade de trazer o debate com relação às religiões de matriz africana, mas que a gente está fazendo esse diálogo para que seja algo inerente de uma lógica, de um processo pedagógico no estado do Rio de Janeiro. Então, são diálogos que vai desde a merenda escolar, porque, por exemplo, uma criança iniciada no candomblé, ela tem algumas restrições alimentares, vou falar aqui da abóbora, então, que a escola possa acolher essa criança, tem a vestimenta, que é diferenciada, que muitas vezes, para fazer uma educação física, isso mexe, então, essa criança também, muitas vezes, ela é muito hostilizada no âmbito da escola. Peguei um caso, inclusive, de uma criança que tem um nome em Yorubá, um nome lindo, que ele já não quer ser chamado pelo nome, porque ele já recebe um nível de violência dos colegas na escola e queria sair da escola. Inclusive, tive reunião com a Secretaria de Estado de Educação nesse sentido. Mas são temas que são... Por isso que estabelecer uma data, um calendário é importante, para que a gente possa, a partir disso, incentivar os debates dentro das escolas, dentro das universidades, em todos os espaços, porque eu entendo que a educação e a informação são libertadores. E se a gente está aqui numa perspectiva do esperançar, que é verbo, né? Então, nos leva à ação, de Paulo Freire, a gente precisa essencialmente entender esses espaços aqui como espaços estratégicos para a superação das desigualdades. E aí, digo aqui ao nosso professor que já aceita o convite, Marina está ali da minha equipe, Ju também está por aí para a gente já marcar, e fico à disposição também com o Ideologia do Axé, também com o livro, a gente pode fazer um lançamento aqui na PUC sem problema, a gente faz esse debate, porque a gente entende também que hoje, estando nesse espaço, o processo de formação também é central e eu não vou abrir mão. Muitas pessoas falam assim, Henrique, mas Renata, outro dia, agora, no segundo semestre, já vim 2 vezes uma banca de mestrado e uma banca de doutorado aqui na PUC. Mas fala, Renata, você ainda faz as bancas? Eu falo, faço, porque eu também estou entendendo que dentro desse espaço que eu estou hoje, eu não posso me restringir a ter a possibilidade de dialogar com a produção do conhecimento e com a produção do saber. Então, eu sempre me coloco à disposição também nesse espaço. Vou deixar o Henrique para responder a sua pergunta, Samuel.
Muito obrigada, gente. Fico à disposição. Eu vou precisar, estava conversando aqui com Mônica, sair um pouco antes da próxima rodada de pergunta, porque minha filhinha Rubi, de um aninho, ela tomou aquela vacina meningo B, que é a pior vacina, e ela estava com muita febre, e ela também vomitou, Henrique. Então, eu vou correndo para casa para cuidar da Rubi, mas quero agradecer, me colocar à disposição de vocês. As nossas redes sociais é Renata Souza Rio, acompanhem por lá também os nossos outros debates. Dá para vocês também mandar para a gente sugestões. A gente está aberta a sugestões e críticas. Então, muito obrigada pela atenção de vocês, muito obrigada pelo convite, à disposição. Muito obrigada. Só um instantinho, nós não vamos ter a segunda rodada, porque nós estamos em cima da hora. Então, eu peço desculpa, mas a Renata já se propôs a retornar quando puder. O Henrique também é super convidado quando ele puder vir. Mas a gente não vai dar a segunda rodada, porque a gente tem também a celebração de interreligiosa aqui. Mas pode responder a pergunta. Tranquilo, vai lá. Deixa eu dar um abraço na Rê. Tchau. Bem, vou ser bastante breve, porque eu vou ter que sair assim que acabar aqui também essa parte dos blocos. Dialogando com o Henrique sobre as iniciativas lá no Congresso Nacional. Primeiro, eu entendo que muita coisa hoje, no combate à intolerância, ao racismo, na verdade, nós podemos e devemos aperfeiçoar as legislações, mas muita coisa depende de vontade e decisão de colocar em prática o que já está previsto legalmente, executar as políticas públicas. Mas eu vou dar aqui alguns exemplos de iniciativas do nosso mandato e que nós fortalecemos. A Frente Parlamentar em Defesa do Estado Laico é uma vitória legislativa. Dentro do que a Renata falou, de uma dimensão simbólica, mas que também é importante, nós temos lá um projeto de lei que é a criação do Dia Nacional da Cultura Hip Hop. Pode parecer simbólico, mas você sair da criminalização para o reconhecimento do Estado é bastante importante. Tem um projeto nosso que é o de reassentamento de comunidades religiosas. Ele foi construído com povos de terreiro, porque o que acontece hoje no Brasil e muito no Rio de Janeiro é que terreiros são invadidos, destruídos e as pessoas têm que sair de onde elas estão. Com esse projeto, é como se o Estado reconhecesse a sua responsabilidade em combater isso e oferecesse terrenos públicos de forma gratuita para o reassentamento destas comunidades religiosas enquanto não conseguem retornar para o seu lugar de celebração. Então, uma iniciativa legislativa, na minha opinião, bem contundente de combate especialmente ao racismo religioso e proteção dos povos de terreiro. Tem um projeto nosso também, que é muito curioso, tenho muito orgulho dele. Nós estudamos e percebemos que a capelania militar, sobretudo, a forma como está prevista, ela basicamente só autoriza cristãos. Então tem um projeto nosso que altera os dispositivos de capelania militar de tal forma que o texto dê tranquilidade e acesso a outras matrizes religiosas também, para mexer nessa cultura dentro do militarismo. E uma informação importante para vocês: vai ser votada ainda esse ano uma proposta, nós estamos articulando, é a criação de um fundo de reparação econômica ao povo negro. Isso não existe. Ele prevê 20 bilhões por ano, com reajuste anual, obviamente, apenas para projetos relacionados à empregabilidade, renda e iniciativas culturais do povo negro. Reparação econômica a um povo
quase por 4 séculos escravizado em nosso país. Então, são alguns projetos relacionados ou ao combate ao racismo, ou à defesa da diversidade, por aí vai. Mas, insisto, tem uma dimensão que não é só legislativa, é cultural, cotidiana e de execução de políticas públicas para fazer avançar o combate ao racismo e à intolerância. E sobre o debate e o diálogo com os evangélicos, é um baita debate. Eu proponho que vocês me convidem para eu voltar, para a gente debater exclusivamente esse ponto, porque ele é cheio de camadas, né? O que é debater com os evangélicos? Porque tem um pressuposto. Quem são os evangélicos? Não somos um grupo único, não somos um grupo monolítico. Não dá para associar conservadorismo evangélico apenas às igrejas pentecostais e neopentecostais. Tem um fundamentalismo extremamente presente no protestantismo histórico, por exemplo. Se você pega o governo anterior, a presidência anterior, no alto escalão, ali no primeiro escalão, os ministros evangélicos que estavam presentes eram presbiterianos, batistas. Então, a própria lógica que associa quase que automaticamente campo evangélico, à extrema-direita, aos pentecostais. Tem tantas camadas aqui para a gente entender melhor esse fenômeno, mas, resumidamente, dá para cravar que tem um conservadorismo predominante, sim, que tem um fundamentalismo traduzido como projeto de poder, sim, mas que o campo é diverso e popular também é verdade, e que é uma parcela da classe trabalhadora desse país. Eu, como militante do PSOL, tenho animado trabalho de base por meio de alguns coletivos nossos, a partir da leitura popular e comunitária da Bíblia. Se eu tivesse que responder mais objetivamente a sua pergunta, eu acho que a melhor estratégia é gente que tem a fé evangélica, ou seja, é orgânico a linguagem, a devocionalidade, não é, como é que eu posso dizer, forçação de barra. Que a gente forme lideranças para que no trabalho de base possam fazer, não sei se esse termo é bom, uma disputa de concepção a partir do chão da vida, das demandas do cotidiano e da leitura popular da Bíblia, sobre quem é esse Jesus, né? Então, é um pouco do caminho que eu acredito. Faz um mês, mais ou menos, nós nos reunimos com 37 pastores, a maioria da Baixada Fluminense, de pequenas igrejas, assim, sabe? Para uma agenda de economia, de justiça social, de combate à fome, de pautas que se conectam diretamente com a vida destas lideranças comunitárias. É o esforço que eu estou fazendo como pastor, como militante, atualmente como deputado federal. Pessoal, ambiente muito, muito tranquilo, muito acolhedor. Obrigado demais pelo carinho de vocês. Desculpem também uma saída. Até dois informes. Primeiro, se puderem também acompanhar as nossas redes, @Pastor Henrique Vieira. Tem um grupo de WhatsApp, o Thales... Enfim, o Thales, que é o meu assessor, a Cátia está aqui também. Nosso grupo de WhatsApp a gente não fica dando bom dia, fiquem tranquilos, é mais para atividades do mandato, projetos importantes que a gente quer que as pessoas saibam que está rolando em Brasília. Então, se puderem e quiserem entrar na nossa base de dados, é tudo muito respeitoso, muito pontual, só para informar do nosso trabalho também. Eu estou indo para a LERJ agora, e essa é uma prestação de contas. Eu sou presidente também, professora, da Frente Parlamentar em Defesa da Reforma Psiquiátrica e da Luta Antimanicomial. E a gente vai apresentar hoje um relatório de diligências que nós fizemos junto com o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Nós fizemos diligências em comunidades terapêuticas aqui no Rio de Janeiro. Conhecem esse tema? A maioria religiosa, e ali a gente viu tortura, trabalho análogo à escravidão, proselitismo religioso, ausência de psicólogos e tudo, ou grande parte com financiamento público. É um vespeiro isso. Então, é mais uma frente de atuação do nosso mandato,
que é a defesa do cuidado humanizado e integral às pessoas que estão com algum sofrimento de ordem psíquica e mental, e o enfrentamento a lógicas manicomiais, que para nós constituem um retrocesso. Obrigado, um fraterno abraço, foi um prazer estar com vocês hoje aqui. Lembrancinha. Obrigado. Aqui da gente. Obrigado.